Todos. Que o Mestre Jesus nos abençoe nesse momento que aqui estamos, nesse ano que se inicia, na primeira doutrinária do ano, e que tenhamos um ano de boas realizações e que Ele nos acompanhe por toda a nossa vida. Já que o tema de hoje é gratidão, nada mais justo que eu começar eu mesmo agradecendo a oportunidade que me foi incumbida pela espiritualidade dessa casa, responsável por todos os trabalhos que aqui é executado, de ser um divulgador da doutrina espírita. Não que eu esteja nessa altura já, mas confesso também que fico muito honrado por isso. Ainda mais na primeira doutrinária do ano. E subir nessa tribuna não nos torna melhor que ninguém. Isso mostra, assim, que tudo que a gente estuda aqui na casa e o que temos o mérito de reter conosco é praticamente um grãozinho de areia nesse universo que Deus criou para nós. Quase nada. Mas com Jesus, tudo há de correr da melhor forma possível. Dia da Gratidão. Dia da Gratidão é comemorado no Brasil no dia 6 de janeiro de todo ano. Uma data dedicada ao agradecimento das venturas e coisas boas que acontecem, e também os desafios e oportunidades de crescimento com as quais a nossa jornada reencarnatória aqui estaria incompleta se não tivesse esses desafios também. E do dia 6, amanhã, comemora-se então o Dia da Gratidão aqui no Brasil. Além dessa comemoração nacional, há uma celebração pelo Dia Mundial da Gratidão, que é convencionada no dia 21 de setembro. Essa data teve origem em 21 de setembro de 1965, quando reuniu-se pessoas motivadas a reservar um dia do ano para agradecer. Isso foi lá no Havaí. É uma comemoração bastante conhecida e famosa nos Estados Unidos, no Canadá, como o Dia de Ação de Graças. No inglês, Thanksgiving Day. Desculpa a minha tradução, hein? Ou seja, é o dia de demonstrar gratidão. Também, coincidentemente ou não, no dia 6 de janeiro, celebramos o Dia de Reis, quando relembramos a chegada dos 3 reis magos, Belchior, Baltazar e Gaspar, no local onde Jesus nasceu, em Belém. Também algumas... Quem tem ainda o costume de montar seus presépios, dia de desmontá-lo. E o pinheirinho também, né? Guardar até a próxima data da montagem dele. No dia 6 de janeiro, há 158 anos, também nós espíritas ou estudantes para ser espíritas, relembramos também o lançamento do livro da codificação A Gênese, que foi em 6 de janeiro de 1868. É o 5º livro da codificação espírita, lançado originalmente em Paris, na França, sendo a última das obras fundamentais da codificação espírita. Aborda a criação, os milagres e as predições sobre uma ótica racional e espírita. No Brasil, a sua edição em português ocorreu mais tarde, ou melhor, em português, entre junho e julho de 1882. Os assuntos apresentados nos 18 capítulos desta obra, esqueci de mostrar ela como de praxe, a Gênese,
tem como base as grandiosas leis divinas que são imutáveis. É dividido em 3 partes. A primeira analisa a origem do planeta Terra. Estou botando alguns pontos, tá? A segunda parte aborda a questão dos milagres. A terceira enfoca as predições do Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova. Este livro é de suma importância. Na verdade, todos os livros, da codificação, eles são importantíssimos. São 5 livros. Mas essa analisa a criação do mundo, os milagres e as profecias. Aqui nesse livro, você entende sobre os 7 dias da criação do mundo. Entende que esses 7 dias é dividido em fases de milhões de anos entre elas, até o nosso surgimento aqui. A gente já estudou aqui, já teve vários grupos de estudos aqui na Casa Espírita André Luiz, em cima desse livro e de tantos outros da codificação. Em uma dessas oportunidades, eu tive a oportunidade de participar também. Peguei já o barco em alto mar, mas consegui ainda dar umas remadas. Eu, particularmente, estou devendo muito a leitura dele. Aconselho quem quer entender um pouco mais de toda a criação, de como o planeta surgiu, e nós mesmos, e todas as mudanças, até hoje, é muito atual. Aconselho ler, estudar, aprofundado, que é uma boa leitura. Nós também, eu também, devo ler de novo ele, porque é muito bom. Agradecer. É o título da mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Pão Nosso, que diz assim: E sede agradecidos. Paulo, Colossenses 3,15. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças, entretanto, é raro encontrar alguém com disposição de ministrá-las. O popular vem a nós, vosso reino nada, né? Todo mundo quer receber as graças, mas ser grato, agradecer ou fazer uma caridade para alguém, para que esse irmão também possa ser grato, é mais difícil do que a gente pensa. No capítulo de Bênçãos da Alma, não se deve receber e gastar incessantemente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas tanto ao próximo quanto a si mesmo. Lá em Colossenses 3,15, fala sobre deixar a paz de Cristo ser o árbitro em seu coração. Um chamado para viver em paz como parte de um só corpo, a comunidade cristã, sendo grato. E o Espiritismo complementa essa ideia, vendo essa paz como um estado de harmonia interna e universal, alcançado pelo autoconhecimento e prática do amor e caridade, onde a paz de Cristo se manifesta como uma força tranquilizadora e esclarecedora que guia o espírito,
alinhando-o com as leis divinas e promovendo a gratidão e a união, conforme obras de Emmanuel e outros, conectando a mensagem de Jesus à evolução espiritual. Isso está lá em Colossenses 3,15. São Tomás de Aquino foi o maior pensador da era medieval, 1225-1274, frade dominicano, filósofo, teólogo italiano, foi considerado o maior expoente da filosofia escolástica, conhecido por unir a fé cristã com a razão, especialmente a filosofia de Aristóteles e em sua obra-prima, a Suma Teológica. São Tomás de Aquino, no Tratado sobre a Gratidão, escreve que a gratidão é uma realidade humana complexa. Estudando esse tema, confesso que não é fácil, pelo seguinte, pensando aqui no São Tomás de Aquino, a dificuldade que ele tinha, ou dessa época, ou não muitos anos atrás, enquanto não tinha internet, a gente tinha que correr atrás dos livros, a dificuldade que ele tinha para conseguir os ensinamentos, os livros, as escrituras dos seus influenciadores. Influenciadores esse Aristóteles, Santo Agostinho, Platão e além do seu mestre Alberto Magno. Falo nisso porque hoje, com tanta facilidade que tem, você com qualquer dispositivo clica ali ou faz uma perguntinha e já te dá uma relação que você fica horas lendo, falando. Reter não garanto tanto, né? Que é muita informação hoje, mas eu imaginei a dificuldade que eles tinham para conseguir chegar numa altura que, por exemplo, ele chegou, né? Mestre, foi aluno e professor, foi orientado por Alberto Magno, que reconheceu seu imenso potencial intelectual. Faleceu em 1274 e foi canonizado pela Igreja em 1323. Então, no seu tratado sobre gratidão, ele dividiu em diferentes graus. O primeiro consiste no reconhecimento do benefício recebido. Nomeou como nível superficial. É um nível racional, intelectual, frio e objetivo de reconhecimento ao outro por sua atitude. O segundo, em louvar e agradecer. Esse é o nível intermediário. É aquele nível em que o sujeito dá graças e louva a quem lhe prestou algum benefício ou favor. O terceiro, em retribuir segundo as possibilidades e segundo as circunstâncias mais adequadas de tempo e lugar. Esse é o nível profundo. É quando o sujeito se compromete com a pessoa que lhe fez um bem, um favor, ou teve uma boa atitude. É um nível que vincula as pessoas. Como bem lembrou o professor Antônio Nova, alguns idiomas, como o inglês e o alemão, agradecem no primeiro nível da gratidão. Por exemplo, thank you e Zudanken, que remetem ao reconhecimento do plano intelectual. Já a maioria dos idiomas europeus agradece no segundo nível, como merci, do francês, grazie, do italiano, e gracias, do espanhol.
que expressam alguém que dá graças ou dá uma mercê, um agradecimento ao outro. E vejam só que legal. No entanto, apenas o português possibilita agradecer no nível mais profundo da gratidão, em apenas uma palavra: o obrigado. Traz o sentido da obrigação. Eu me obrigo com você por ter me feito isso. Gera comprometimento mútuo, cria vínculos. Isto é, quando digo muito obrigado, significa que estou vinculado desinteressadamente a você. A gratidão estabelece relações verdadeiramente mútuas, supera o utilitarismo, isso tudo no Tratado de São Tomás de Aquino. É uma expressão da maturidade humana que, ao manifestar-se, nutre-a, aumenta, despertando a mística do diálogo e da correspondência dos corações. Em resumo, São Tomás de Aquino foi um intelectual medieval que sintetizou o pensamento clássico e cristão, deixando um legado duradouro na filosofia e na teologia. Defendia a harmonia entre o conhecimento racional e a revelação divina. Aquino vê a gratidão como uma virtude que, em seu nível mais alto, nos conecta uns aos outros, a Deus através do amor e a reciprocidade. Mas o que é a gratidão? Essa palavra que a gente usa e é tão pronunciada em cartões, em tudo que é tipo de mensagem que recebemos na mídia, no WhatsApp, Instagram, todos os apps, né? Qual que é o peso dela? Às vezes se torna tão banal que é tudo gratidão, 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 gratidão. Fica até meio... Não vamos entrar em detalhes. Ser grato é despertar de manhã e agradecer a Deus a bênção do dia que se inicia. É acordar todo dia e poder respirar sem ajuda de aparelhos. É poder fazer as higienes pessoais sem o auxílio de ninguém. É ter um trabalho digno. É poder trabalhar. É ter a oportunidade de reencarnar numa comunidade, numa aldeia, numa cidade como a nossa, por exemplo. Longe de guerras, longe de conflitos territoriais, longe da violência das grandes periferias da cidade, onde se encontra muita dificuldade e eles ficam com mais dificuldade ainda porque escolhem o lado do mal, alguns, e os outros sofrem junto. Ser grato é entrar numa casa espírita como a nossa, receber um tratamento espiritual que muitas vezes nem notamos, mas estamos bem espiritualmente, com saúde física. E recebemos aqui o tratamento conforme o mérito de cada um. Por isso temos que ser grato. Gratidão é algumas dessas coisas que eu falei. Tem muito mais. Essa palavra gratidão, ela tem origem no latim, vem do latim, né? Gratus, agradecido, ou gratia, graça ou bênção. Que você recebeu uma graça, ser grato por algum bem recebido, de qualquer forma, seja bem que mal tem, né? É uma bênção. Seu significado é reconhecer e apreciar as coisas boas, sejam elas dádivas
ou atos de bondade praticados por si só ou que você recebeu. Veja bem, só por praticar gratidão ou falar essa palavra gratidão, você tem benefícios. Por exemplo, reduz o estresse, a ansiedade, aumenta o humor e a sensação de bem-estar, produz ocitocina, dopamina, hormônios da felicidade, né? E combate a negatividade natural do cérebro. É tão fácil, né, resolver as coisas. Ser grato. Para não se estender muito aqui, eu tenho uma breve história. Então, um rapaz novo, para mim é novo, 19 aninhos. Alguns anos atrás, esse funcionário de uma empresa da construção civil tinha uma vida normal, né? Como qualquer outro de nós. Acordava cedo, reclamava porque acordava cedo, ia trabalhar, reclamava por causa do horário, do calor quando estava quente, do frio quando estava frio, dia chuvoso porque chovia, dos horários estendidos na empresa, do trabalho árduo e pesado. E construção civil é sempre pesado, alguma coisa sempre vai. Mas ele trabalhava dirigindo uma empilhadeira, mas era pesado também. Até que um dia tudo isso mudou. Estava ele lá dirigindo seu maquinário, quando por uma falha da estrutura, o chão cedeu e foi tudo ao chão. E era de uma altura considerável. A empilhadeira também acompanhou o irmãozinho. Naquele momento ele achou que era o fim, pois quando estava lá no chão, quase apagando, ainda sentia concretos e ferros caindo por cima dele. Quando acordou, alguns dias depois no hospital, os médicos falaram para ele que ele sobrevivera por um milagre, mas que a situação era gravíssima, pois para salvar a vida dele tiveram que amputar da cintura para baixo e um braço também, uma parte do braço, inclusive as partes íntimas, né? Caiu o chão novamente para ele com essa notícia. Ele queria desistir, não valia mais a pena a situação que ele se encontrava. Ia ser um estorvo, ia atrapalhar a vida dos familiares. Ele tinha uma namorada também. Não queria mais. Ele queria abandonar tudo. Mas também lembrou do que a namorada falou chorando ao lado do leito do hospital, que o que importava é que ele ainda estava ali, mesmo assim, com todas aquelas dificuldades que ele se encontrava. E ela se manteve ao lado dele e foi esse o motivo que ele resolveu continuar. Ela trocava seus curativos, auxiliava ele levantar da cama todo dia, pois com ajuda de equipamentos ele ainda demorava uns 30 minutos para colocar uma roupa especial, porque ele precisava andar de cadeira elétrica. Então tinha algumas coisas para fazer. E quando eu falo de curativos, muitos drenos, colostomia, e não é para um dia, para a vida toda, pois não tinha mais todos os equipamentos dele que funcionassem, né? Mas ela estava ali, fazia todo esse trabalho sem reclamar de nada. Acabaram se casando, mostrando que o amor ultrapassa muitas barreiras, né?
passaram por situações dificílimas que muitos de nós, com certeza, talvez não ia ter essa força de vontade. Desde financeiro até dificuldades mesmo para se adaptar com toda essa situação. E ele agradece por ela estar sempre com ele. E ela agradece por ele ainda estar ali. Veja só que exemplo de gratidão mútua, né? No ato de dar e receber. Às vezes o sol quente, os horários estendidos, os dias de frio, chuva, trabalho pesado, trabalho estressante e tantas outras coisas, né, que a gente acaba reclamando. Não é nada quando se tem um problema de saúde. Aí você vê que o reclamar é pedir de novo, né? Clamar de novo. Então, o que temos que fazer é agradecer. Mesmo numa situação dessa, ela agradecia por ele ainda estar vivo. Mesmo com todas essas dificuldades que eles passaram juntos. E continuam ainda juntos. Tá? Não vamos entrar em detalhes onde que é. Só para contar essa história, para ver como a gratidão, a profundeza dessa palavra, ou o tamanho dessa palavra é ser grato. No capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem aqui que todo mundo já tem, né? Esperamos. O mais importante do dia a dia, o Evangelho. Auxilia todo mundo, né? Crendo ou não crendo, leia. Quando você tiver alguma dúvida, quando você tiver alguma reclamação, quando o dia está estressante, quando o trabalho está pesado, abra ele e leia um trechinho, agradeça, porque na situação que se encontramos, tem milhões de pessoas que queriam estar no nosso lugar. Não aqui, em cima desse pedestal da tribuna, mas na vida que a gente tem. A gente vê tanto sofrimento, tanta angústia no planeta, e a gente tem uma vida boa aqui na nossa cidade. Mesmo que reclamamos, nossa vida é boa. Conseguimos chegar aqui com o carro, a pé, de moto, de bicicleta, empurrado pelo nosso mentor, mas chegamos aqui. Então a gente tem que agradecer. No capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, ou dai de graça o que de graça recebeste. Nosso Mestre Jesus fala, ou melhor, nesse capítulo, onde tem a passagem de Jesus expulsando os vendilhões do templo, ele ensina aos seus discípulos com exemplos que temos que ser gratos com o que recebemos de Deus, servindo com amor, dedicação e disciplina para com os outros, sem cobrar nada por isso. Sem fazer o que diz nesse capítulo, tá? Estou só fazendo um apanhado. Sem fazer cobrar principalmente do que é citado nesse capítulo, o dom da mediunidade e o dom das curas. Que quem precisar do que viver, que consiga de outra forma de trabalho e não em cima de um dom que não é dele. Jesus disse também: não faça pagar suas preces, pois a prece é um ato de caridade, uma forma linda de gratidão e de ser grato. Deus não vende seus benefícios, não cobra bênçãos
e nem vende lugar no reino de Deus. Cada um tem que fazer o seu trabalho e bem feito para um dia chegar e ter a sua tendinha, a sua mansão, o seu nerd, ou pelo menos ter um lugarzinho lá. Quem quer que faça uma dessas ações é um prevaricador. Prevaricar significa descumprir, trair, adulterar, abusar, exagerar, fraquejar, pecar, perverter. É simples, não é fácil a gente seguir, porque ainda a gente é muito, vou falar por mim, né, para não xingar ninguém, muito ignorante na parte do que vem de Deus, da divindade, todos os benefícios que temos, desde quando o sol mostra o seu primeiro raio até no outro dia, para não falar quando ele vai embora. É simples, dai de graça o que de graça recebestes e sejamos gratos. Agradecer. Na visão espírita, gratidão é um sentimento profundo de reconhecimento por todas as oportunidades de aprendizado e evolução, inclusive pelas dificuldades. É onde mais aprendemos. É um ato de amor divino e um caminho para a reforma íntima, transformando provações em crescimento e expressando-se não só em palavras, mas principalmente na prática do bem e na caridade para com o próximo. Devemos agradecer a Deus por tudo, desde os simples milagres diários, como respirar. Essa ação que a gente nem nota, né? Só quando dá uma tossinha, daí a gente... Ai, que bom que passou. Até as reencarnações e os desafios, que são vistos como ferramentas para o nosso progresso espiritual. A reforma íntima, muito falada, quase que toda doutrinária, é citada essa reforma íntima. A gratidão sincera nos leva à reforma íntima, mudando nossa perspectiva e gerando força para agir positivamente, em vez de reclamar, que é visto como perda de tempo. Reclamar é perda de tempo. Tomara a Deus que a gente não reclame mais essa semana, pelo menos, até a gente esquecer essa explanação. Porque, clamar de novo, o que leva nós a reclamar, né? O que leva? Se um tropeção te leva para frente, por que reclamar, né? Se a gente for ver, somos cabeça dura mesmo. Gratidão até pela dor. A dor é vista como um despertador que nos impulsiona à evolução e agradecer por ela nos tira da acomodação. Agradecer pela dor é difícil, mas reclamar não vai resolver nada. Nada. Vai fazer o que foi falado aqui? Vai te atrasar mais ainda. Vai ser uma perda de tempo. Em vez de você correr atrás de uma solução, você vai virar um reclamão. E vai clamar de novo a mesma ação que está te trazendo dor.
Feliz daquele que sofre. Tá complicando o negócio. Porque quem não sofreu, ainda irá sofrer. Não é uma praga, gente, tá? É a lei. É a lei. Nós estamos num mundo de provas e expiações. E como já foi falado aqui também, eu estou copiando tudo, tá? Dos outros. A gente está aqui e a gente não é santinho. Quem dera nós estar num nível mais alto, mas a gente está aqui porque a gente ainda tem um caderninho lá, anotado as nossas pendências, que é aqui que nós vamos resolver. E se fosse só por amor, a gente já teria um negócio mais elevado, já seria um outro nível de espírito. Mas a gente ainda não ama o próximo como a si mesmo. Amamos Deus sobre todas as coisas, mas se não amamos o próximo, esquece essa primeira. Não tem como amar a Deus sem amar o próximo. Quando eu li aqui, eu pensei, acho que eu não vou nem botar aquele degrau lá, vou ficar meio escondido atrás da tribuna, porque, como todos falam, quando você vai preparar o tema, você diz, meu pai, me ajude. É de cair os cabelos, né, Márcio? Reencarnação como bênção. A própria vida e o retorno ao planeta são atos de amor de Deus, motivos para gratidão pelas infinitas chances de reconstrução e crescimento. Veja só, pelo que a espiritualidade conta, e a gente vê em vários sites espíritas e também por mensagens que chegam, né, que a gente acaba lendo e vendo, são 3 vezes mais irmãos que estão do outro lado do que nós que estamos aqui, 8 bilhões e algumas pessoas a mais ou menos. Todos eles querem estar aqui. Alguns não, claro que alguns não. Como entre nós tem aqueles teimosos que não querem estudar, que não querem caminhar no rumo certo, lá também tem. Mas a maioria quer estar aqui. Temos que ser gratos porque a gente reencarnou numa época não tão escura. Tem problemas, tem. Mas já teve irmãozinho que reencarnou criança, pequeno, e tinha idosos também. Numa guerra mundial, teve irmãozinhos que reencarnou sendo judeu nessa época. Que cresceu ou teve algum tempinho atrás de arames farpados, vendo seus familiares, a mãe arrancada dos braços e levada para os lugares que a maioria sabe. Então, temos que ser gratos por estar numa situação bem melhor do que muitos que já vieram e muitos que aqui estão ainda em lugares de plena trevas, né? Horríveis. Acorda de manhã com bomba, dorme com explosão. Tiro. A maldade morando ao lado, não sabe que hora que vem, não sabe que hora que vai. Quem já morou em cidade maior, em periferias, eu já tive essa experiência. É muito difícil. Você tem que sair com o escudo. E naquela época não tinha o pouco conhecimento que eu tenho, por exemplo, do Espiritismo, dos ensinamentos de Cristo. Tinha aquela base que vinha da família, mas aquela base, né? Trabalhou 6 dias, 7º dia descansou, tchau.
E estava tudo feito e Jesus veio e tirou todos os nossos pecados. E nós estamos tudo pronto aí. Falando bem, truchulamente, né? Mas é isso. Então vamos ser gratos. Pelo menos hoje, pelo menos agora, essa noite, essa semana, gratos com nossos vizinhos, mesmo que eles incomodem. Gratos com aquele que não gosta de você, mas o importante é que você não é o que quer mal dele. Se ele não gostar, faz uma prece para ele, pede que ele, na noite, a espiritualidade venha e dê um choque no sentimento dele que mude. Como também pode mudar a cabeça de nossos governantes, daqueles que fazem mal, dos bandidos, todos. Uma hora vai acontecer, como falei aqui, é pela dor que se tem a reforma íntima. Nós todos. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Isso eu já tinha comentado. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina, através de sofrimentos inomináveis, por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, como eu falei. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Graças dou. Essa é uma canção escrita por August Ludwig Storm, 1862 a 1914. Essa foi a caminhada dele aqui, nessa encarnação dele. Muito entoada em alguns inários de casas espíritas, expressa exatamente o sentimento de gratidão que devemos ter a Deus pela vida, pelas oportunidades e pelos irmãos de jornada. Podem ficar tranquilo que eu não vou cantar, tá? Eu vou ler, declamar essa música que é muito bonita, tá? Também não tive a capacidade de decorá-la, então eu vou fazer a leitura. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição. Pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também. Pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm. Pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento, e também reencarnação. Pelo amor que é sem medida, pela paz no coração. Pela lágrima vertida e o consolo que é sem par. Pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Essa é uma canção, graças dou, demos graças. Meus amigos, meus irmãos, sejamos caridosos, sejamos agradecidos, que em nossos corações permaneça a gratidão, a paz e a certeza de que nada se perde na criação de Deus. O amor vivido permanece, transforma-se e segue adiante, unindo-nos
além do tempo e das formas. Eu queria agradecer pela atenção, que todos tenham uma ótima semana, um ótimo ano. Era o que eu consegui preparar para hoje. Espero que seja da melhor forma possível que ocorreu. Muito obrigado. Que assim seja.